O Livro dos Médiuns, primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 4, Dois Sistemas. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui no canal para estudarmos juntos o item 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca, outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como todo o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Miramês nos diz o seguinte: a doutrina dos espíritos é um movimento educativo com altas funções instrutivas, de maneira a ativar nos sentidos das criaturas o prazer em disciplinar suas emoções e fazer crescer o celeiro de experiências, a fim de que as leis espirituais sejam conhecidas e obedecidas em todos os seus aspectos. O comportamento inconveniente das criaturas deve ser mudado em benefício de quem o muda. Estamos mencionando os sistemas criados paralelamente ao nascimento da doutrina espírita para mostrar às novas gerações que não devem se entregar às dúvidas se algum deles renascer nas mentes, eventualmente, dos mesmos criadores em novas roupas carnais e ainda frustrados por planear ideias falsas sobre a grande conjuntura do espiritismo. Atualmente, estamos verificando que certos espíritas passam a ver no espiritismo somente um ângulo de atividade. Incorrem em erro porque ele atende a todas as necessidades humanas. Ele é qual o Cristo que age em todos os lugares para levantar os caídos, curar os enfermos e atender os famintos. Que sejam entendidas essas palavras em muitas dimensões, de modo que o Evangelho sirva de bússola para as naves humanas no mar da vida. Como dizer que a mediunidade serve somente para conversar com os espíritos? De fato, podes conversar com os espíritos e dessa conversa, o que pode nascer no coração da criatura. Usa o espiritismo com Jesus para educar pessoas e fazer conhecidas as leis espirituais que sustentam todas as vidas. Não é somente por um prisma que deves entender o mediunismo. Quem vê só por uma porta desconhece centenas de outras, como a caridade, o amor, o perdão, a educação e a disciplina. Enfim, podes notar todas as linhas do bem comum se abrirem em leque para que os homens encontrem tudo dentro de um todo, servindo-se dos exemplos de Jesus para não errarem o caminho. Estamos inspirados em um livro dos médiuns, pedindo licença aos espíritos para usar essa fonte de luz, fazendo jorrar luzes em todos os conhecimentos, para que a verdade fique presente em todos os conceitos que, por amor do Mestre, venham à nossa mente para que os doemos aos nossos companheiros da terra. Aos espíritas
intelectuais, dizemos que não precisam criar sistemas como que para enriquecer a doutrina dos espíritos. Busca explicar o que existe, ditados por altas autoridades espirituais. Atender ao progresso não é criar sistemas que nascem da vaidade humana. É estender o que já existe nas escalas que o progresso busca atender pelo despertamento das criaturas. Antes, o amor era entendido em apenas um aspecto. Hoje, ele é entendido em muitas dimensões de acordo com a elevação de cada um. Isso é progresso. E assim é com a caridade, o perdão, a justiça e etc. A doutrina espírita é uma ciência profunda e, muito mais que uma ciência, é uma filosofia que se alicerça nas leis naturais. E é também uma religião, por que não? Ela fala com muita segurança sobre a alma e a vida. Enfim, ela é tudo o que queres estudar pelos teus caminhos, porque prepara o espírito para entender todos os fatos e situações que se apresentam às criaturas. Poucos conhecem essa virtude do espiritismo. Ele ativa os sentidos das almas com a finalidade de se conhecer a verdade. Notadamente, dizemos aos candidatos que desejam conhecer o espiritismo que não se aflijam, porque é necessário muito tempo de estudo, meditação e trabalho no sentido de ficar bem informado sobre a doutrina dos espíritos. Quem ler os livros como se fossem romances, por distração, sem buscar entendê-los em profundidade, passará pelos alimentos espirituais com fome, sem atender às suas necessidades de suprir a alma do néctar da vida. Os contraditores do espiritismo passaram todos. Hoje se encontram no mundo espiritual desapontados, fazendo novos compromissos para repararem o que falaram. Isso está lhes custando caro e irá lhes exigir sacrifícios, porque combateram um ideal sem o devido conhecimento do que estavam combatendo. Entretanto, a verdade não se altera com investidas dos ignorantes. Ela avança, como de costume, para a frente e para o alto, servindo de iluminação para os próprios algozes. Antes de falar, medita no que vais dizer. Falar mal de coisas que se desconhecem é tocar as mãos em fogo sem prestigiar o que possa acontecer. Aos que trilham na ciência, sendo espíritas, para que mudar o termo médium por sinônimos que não refletem bem o seu significado? Para que mudar o nome de reencarnação por outros similares, fazendo confusão na mente popular? Por que dar outros nomes aos espíritos que se comunicam com os homens, sendo eles os mesmos homens desencarnados, para alimentar falsos conceitos ou manter carcomidos princípios de velhas teologias nascidas nas mentes enfermas, dos que, por vezes, ouviram os próprios espíritos e não os entenderam? Não adianta, porque a verdade faz esquecer a mentira e brilha qual a luz do sol, sem modificar sua mensagem, porque vem de Deus. Disse Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode existir variação ou sonhos de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Atenta se o que ouves vem de Deus, porque na cabeça dos homens existem muitas coisas desordenadas que somente o tempo pode harmonizar.